Vamos falar de uma figura especialíssima. Ela nasceu no dia 7 de abril de 1923, em Castro Alves, Recôncavo Baiano, e começou a bordar aos 13 anos de idade. Agora, acredite, só parou aos 93 anos. Nesses 80 anos, acumulou histórias, muitas histórias, e hoje, aos 99 anos de idade, resolveu reunir tudo num livro. Um livro intitulado Poemas Bordados em Bastidores. Estamos falando da bordadeira e escritora Maria de Lourdes Nascimento Costa, conhecida carinhosamente como Dona Zinha, que hoje mora em Cruz das Almas, também no Recôncavo Baiano, e é com ela que a gente conversa agora no Issa Bahia. É um prazer tê-la aqui conosco. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Dona Zinha. Bom dia, cidadãos. Ah. Paulo Fernandes, Deus lhe abençoe. Ó, tá vendo? A primeira referência foi a senhor Paulo Fernandes, que é o nosso operador de áudio. Aqui conosco também Laís Rocha, Ernesto Marques e eu, tendo a honra de iniciar essa conversa com a senhora. Conta um pouquinho pra gente que emoção tem sido essa, depois de tantos anos, poder reunir num livro suas histórias, porque eu fico imaginando poemas bordados em bastidores, poemas que foram bordados ao longo desses 80 anos e que deve expressar um pouco da sua própria história, não, Dona Zinha? Pois é, meu irmão. Poema de bastidores. Os poemas eu fazia enquanto bordava. Estava costurando quando lembrava de uma coisa assim que me agradava, que eu achava bonitinho, eu escrevia e continuava no meu trabalho. E assim eu fui fazendo essas coisas, mas não pensando que fossem se tornar num livro. Nunca pensei isso. E por isso são poemas tão simples, coisas mesmo de pessoas simples como sou eu, que sei que sou pobre, trabalhando, era que fazia esses poemas. Agora, dá um exemplo pra gente, Dona Zinha. A senhora estava falando coisas que a senhora achava interessantes, bonitas, aí ia lá e escrevia. O que, por exemplo? Olha, moço, eu não sei nem lhe dizer. Sei que eu achava bonito, lembrava e escrevia aquelas coisas. Dona Zinha, Coisas pela dor, coisas pela alegria, porque a nossa vida é composta de tudo, não é? Dores e alegrias. Nas horas de alegria, eu escrevia. O que vinha na mente, eu escrevia. Mas não pensava que fosse se tornar Um de livro, tão né? grandes coisas. Não. O Ernesto Mas, quer fazer uma pergunta para a senhora também, Dona Zinha. bom dia, Dona Zinha. Um prazer conversar com bom a dia, senhora. meu filho. Deus te abençoe. Amém, muito obrigado. Dona Zinha, quando a senhora tinha essa vontade assim de escrever, era o que era? Era num caderninho ou era no primeiro papel que tivesse perto? A senhora No já papel que achar, no no papel que... papel que eu achasse. E a senhora mostrava para alguém ou guardava só para a Não, senhora? guardava, guardava. Nunca mostrei para ninguém, não. E quem foi que descobriu esse tesouro da senhora? Foi uma doutora chamada Luciana Lordelo e o povo de casa. Então eu ia botar. Depois eu passei isso tudo para dentro, não é? É. E estava à toa, assim, coisa. Aí eu comprei, me deram um caderno de presente. Aí eu escrevi, passei tudo para um caderno. Passou a limpo. Aí arrumou tudo bonitinho. E a ideia do livro, de quem foi, Dona Zinha? A ideia do livro foi de Luciana.
Luciano dele que inventou fazer o livro. E a senhora, E Hermes, doutor Hermes, doutor e Hermes doutor também. Hermes Peixoto. Certo. Doutor H. E quando eles disseram que a senhora podia fazer um livro, a senhora levou fé, acreditou que a senhora podia ter um livro lançado, assinado, autografando o livro? A senhora Não, imaginou que isso podia acontecer? não, não, meu amigo, nunca pensei nisso. Fazia assim para mim mesmo. Essas coisas eu fiz para mim mesmo. E depois o caderno sumiu. Depois que o caderno sumiu, pronto. Mas ainda bem que foi Eu achado procurei o depois, né? caderno, não achei. O caderno estava rodando aí, por a cidade. Como é que foi essa experiência de bordar durante tantos anos, dona Zinha? Afinal de contas, a senhora, desde os 13 anos, começou a bordar? Desde os 13 anos. Eu sou castralmente. Sim, Era filha única. Então, quando eu saí da escola, aos 12 anos, que naquele tempo só ia até a quarta série, que era também chamado de quarto ano, sim. não era quarta série, chamava o quarto ano. Saí da escola com esse diplominha, queria estudar para professora, mas por ser tão distante, minha mãe só ter uma filha que era eu, não deixou eu ir para Salvador. Então, eu fiquei aí. Eu disse que quero aprender qualquer coisa. E fui aprender a bordar. Aos 13 anos eu já bordava. Bordava de encomenda. Olha que legal. E como é que a senhora encontrou as letras, dona Zinha? Como é que a senhora aprendeu a ler, a escrever e como é que a senhora descobriu a poesia? Aprender a ler e escrever, aprendi de 6 anos em diante. Quando eu tinha que escrever assim, eu comecei já muito tempo depois, muitos anos depois. Eu nem me lembro a data, deixa eu ver assim, se vem na mente. Eu sei que dos anos 65 em diante que foi que eu comecei a escrever pela dor. Fiquei viúva e aí sentia muita saudade, vinha aquelas palavras, aquelas coisas, aquelas frases na minha cabeça e eu escrevia num papel. A E esse saudade do seu papel amor. ficava junto. Como? A saudade do seu amor que fez a senhora escrever. Do marido, A né? saudade do meu amor, a saudade de Angelino Costa. Meu primeiro amor com quem eu me casei. Dona Zinha, a senhora estava dizendo que tinha a vontade de ser professora, mas com tantos anos de experiência como bordadeira, deve ter sido professora de bordados para muita gente, não? Quantas pessoas aprenderam a bordar? Professora, Pois é, quantas e pessoas aprenderam ensinei a a bordar ler com a senhora? também. Como? Eu também ensinei a ler. Também ensinou a Fui ler. professora do abecedário. As crianças dos anos 50, as coisas eu ensinei a muitos aqui em Cruz das Almas. Botei uma escolinha em casa por minha conta e ensinava. Ensinei também muito a bordar. Ensinou. Quantas pessoas mais ou menos aprenderam a bordar com a senhora? Umas 8, 10. Mas ninguém quis seguir, não, que disse que era um trabalho muito abusado. Dona Zinha, e eu estou querendo conhecer o seu livro, conhecer a sua poesia. Quem está aqui nos ouvindo, que quer conhecer esse seu livro, essas poesias bordadas aí em bastidores, como é que a gente faz para chegar no seu livro? É, chegando aqui, aqui tem livros. Já me deu Como o vontade senhor de ir falou agora em cedo. Cruz das Almas só para lhe conhecer, Dona Zinha. Eu vou ter que dar um jeito de ir aí agora. Oh, meu Jesus Cristo, uma macaca velha. Mas muito simpática, viu? Muito simpática. Ela está mostrando o livro para gente aqui pelo YouTube.
Poemas Bordados em Bastidores, que vai ser lançado, aliás, lançou, né? No último dia 29 de dezembro, ou seja, desde o finalzinho do ano passado. Donazinha, que tem 99 anos. Quase 100, ela já vai Quase fazer 100 100, anos agora, né, Donazinha? Está faltando 2 meses e uns poucos dias Exatamente. para completar os 100. E vai ser uma festa linda, com certeza, né? Ah, não. Como? Vai ser uma festa bonita, sim, certamente. Dia 7 de abril. Para mim vai ser, como é que diz? Uma festa linda. Agradecendo a meu Deus esse tempo de vida que Ele me deixou aqui na Terra. E que legal, viu, ver a senhora com essa lucidez toda, cheia de vitalidade, colocando muita gente no bolso, certamente, porque é uma experiência de vida. Oh, meu Deus. Mas é verdade, é verdade. A gente fica aqui, olhe, A gente fica emocionado, a emocionado. gente fica entusiasmado com a sua vitalidade, sua alegria, Donazinha. Coisa linda. Parabéns, parabéns, desde Agradeço já. a Deus, meu Deus. Agradeço a Deus, porque é quem manda em tudo. É Ele que deixa Donazinha, certas coisas assim. um Eu também fiquei muito feliz, não vou lhe dizer ao contrário, eu estou muito feliz com esse livro, Poemas Bordados em Bastidores, pois toda a minha vida foi manejando um bastidor. e E cheguei agora? a ganhar uma distensão no ombro, que me dói, de tanto manejar bastidor, de 13 anos aos 93, moço. Muita Eu história. manejei bastidor. Vamos explicar aqui, para quem não sabe, Bom, Dona, pois- bastidor para jornalista é conversa escondida, conversa no pé do ouvido. Bastidor, para quem é uma bordadeira, é um instrumento de trabalho. São 2 aros de madeira, né, com diâmetros diferentes, que ela usa ali para manter o tecido tensionado e poder fazer o bordado. Por isso que é poesias, bordado. né, bordadas em bastidor. Coisa linda, Principalmente Donazinha. Todo bordado mundo aqui de querendo lhe máquina. conhecer, Donazinha. Quando é que a senhora vem em Salvador? Senão vai ter que todo mundo em Cruz das Eu Almas. tô apaixonada. Pode jogar no macaco que dá. Donazinha, A um véia- beijo. A véia já tá toda uma macaca. Donazinha, olha, um prazer. Muito obrigado por essa gentileza de conversar Muito conosco. obrigado, digo eu, moço. Muito Deus obrigado. que lhe abençoe e dê Uau. muita saúde e paz. Amém, amém. Amar a Deus sobre todas as coisas, que é o essencial. A gente Amar a deseja Deus é o amar mesmo. ao próximo e querer o bem. A gente deseja o Foi mesmo amado. para a senhora e muito obrigado mesmo. Parabéns por essa experiência de vida, por esse exemplo para todos nós e que seja uma belíssima festa essa dos seus 100 anos e que venham muitos outros anos ainda pela frente. A gente deseja isso E para a muitos senhora. versos também, Donazinha. Não diga isso, não, moço. 100 anos é muito cansativo. Cansado. Um beijo. Estrada longa, moço. Estrada Eu longa. imagino, eu imagino. Um beijo no coração, Mas se eu Donazinha. deixar- Mas a estrada é longa, mas as tristezas deixam para trás. Quero somente as alegrias. Isso aí, Louvado Donazinha. seja Deus. Louvado seja Deus. Deus que te abençoe, meu filho. Beijo no coração, Donazinha. Tudo de bom. Fique com Deus. Até uma próxima. Agora são 7h50 na Tarde FM.